E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Fortaleza tem sido apontado como uma das boas surpresas do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 8ª posição no momento, mas tem um jogo a menos do que vários times, tem 2 jogos a menos. É aquela coisa, né, do Campeonato Brasileiro que os times estão com jogos diferentes aí por diversos motivos, mas o Fortaleza está com menos jogos e, inclusive, se vencer o jogo a menos que tem, em relação, por exemplo, ao Palmeiras, ele passaria o Palmeiras e ficaria com 27 pontos empatado com o São Paulo e com o Santos, sendo que ele teria um jogo a menos que o Santos ainda. Então o Fortaleza vem numa situação bem interessante no campeonato, mas ocupa a 8ª posição. E não é só a posição no campeonato que é boa, os resultados têm sido bons. O time ganhou do Atlético Mineiro, mesmo com um jogador a menos venceu o Atlético, venceu o Palmeiras também, veio uma sequência ali de vários jogos invictos, e ainda nesse meio dessa sequência teve a conquista do título cearense, vencendo 2 vezes o Ceará, e a eliminação na Copa do Brasil, mas fazendo 2 boas partidas contra o São Paulo, empate por 3-3 no Castelão e empate por 2-2 no Morumbi, e depois foi eliminado nos pênaltis, né? Mas o Fortaleza fez jogos competitivos contra uma equipe com muito mais recursos econômicos que o tricolor cearense. E muita gente tem acreditado isso ao Rogério Ceni. E no final das contas, o que ele faz de tão diferente? O que ele está fazendo de especial no Fortaleza para fazer com que um time com recursos limitados, que a gente sabe, consegue estar disputando o campeonato também? Sobre o Fortaleza ser uma surpresa, até acho que é uma coisa que a gente tem que falar com um pouco de cuidado. Porque neste momento o Fortaleza é a surpresa e está no 8º lugar. Sendo que ano passado ele foi 9º. Ele só ficou uma posição atrás do que ele está hoje, né? E foi um campeonato que o Fortaleza até não começa tão bem, depois no segundo turno vai ganhando terreno no campeonato e chega a 3 rodadas do final até com alguma possibilidade de conseguir uma vaga na pré-Libertadores, né? Que seria um grande sonho ali. Estava difícil, né? Já estava bastante improvável, mas é um desejo que a torcida tem e é realista para esse ano, né? Neste momento, pelo menos, é realista, pelo menos em relação à posição na tabela, é uma expectativa realista, ainda mais se a quantidade de vagas na Libertadores se expandir, né? Um brasileiro leva a Sul-Americana, um brasileiro leva a Libertadores este ano, algum time que estiver na frente dele no brasileiro ganha a Copa do Brasil. Tudo isso expande a quantidade de vagas brasileiras na Libertadores e daí poderia até aumentar a chance do Fortaleza conseguir uma dessas vagas, né? Agora, o que tem então de especial ali no trabalho do Rogério? O primeiro que a gente tem que lembrar o que era o Rogério como jogador em relação a um aspecto ali particular dos pontos corridos. Ele é o melhor goleiro da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Não estou falando que ele é o melhor goleiro da história do futebol brasileiro, nem que é o melhor goleiro da história do Campeonato Brasileiro. É o maior goleiro da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. A partir do momento de 2003 para cá, nenhum goleiro jogou tanto e tão bem no Campeonato Brasileiro quanto o Rogério Ceni, que conquista 3 títulos com São Paulo, tem mais ainda alguns vice-campeonatos aí no caminho, e sendo símbolo aí do São Paulo, que acabou dominando uma era ali no final da década de 2000. Então, ele era um líder daquele grupo, ele era um jogador que, no final das contas, até deixava claro que tinha uma visão de planejamento sobre tudo o que estava acontecendo, né? Então, ele entende muito bem como funciona um campeonato brasileiro de pontos corridos, como funciona um campeonato de pontos corridos, ele entende as necessidades específicas de um trabalho de longo prazo. Então, isso faz diferença, porque ele entende algumas coisas ali que precisam ser feitas com calma. E aí, ele ainda teve a felicidade de encontrar uma diretoria que não só comprou essa ideia dele, como bancou. Inclusive, quando o time perde o Campeonato Cearense de 2018 para o Ceará, que a torcida ficava pedindo a demissão dele, a diretoria manteve ele, porque entendeu que aquele trabalho teria futuro, e o Fortaleza foi campeão da Série B naquele ano, numa lógica de pontos corridos, tá? Agora, o que isso significa, né? No começo do Brasileiro, antes do Brasileiro começar, foi entre a final da Copa do Nordeste e o começo do Brasileiro, naquele momento ali, fui convidado, até participei de um podcast de torcedores do Fortaleza, o Glória e Tradição, um abraço pessoal,
E lá a gente estava discutindo o Campeonato Brasileiro, eles estavam perguntando os negócios, a gente comentando lá, conversando, e eu até falei, neste momento o Ceará está melhor que o Fortaleza. O Ceará tinha acabado de ganhar a Copa do Nordeste, eliminando o Fortaleza e depois ganhando 2 vezes do Bahia. Quer dizer, o Ceará ganhou, assim, ganhando, né? E ganhou eliminando. Se a gente considerar que Fortaleza, Bahia e Ceará são os 3 clubes mais fortes do Nordeste no momento, né, o Sport está na frente do Bahia no Campeonato Brasileiro, mas em relação a poder de investimento, em relação à expectativa da temporada, esses 3 clubes estão num nível acima dos demais no Nordeste, porque estão mais organizados, estão com mais dinheiro ali. O Sport está fazendo uma campanha até surpreendente aí com o que tem, mas a própria diretoria do Sport e a torcida não esperavam que o time estivesse no meio da tabela nesse momento. O Sport chegou até ser 6º nesse Brasileiro, agora está em 12º, né? Mas o Ceará foi lá e ganhou do Fortaleza e do Bahia, né? E então ficou essa coisa, nossa, né? O Ceará tá bem. E eu até falei naquele podcast, não, o Ceará tá melhor que o Fortaleza neste momento. O Ceará, o Guto Ferreira deu uma ajeitada no time, o Enderson já vinha fazendo um trabalho aí promissor, o Enderson sai para ir pro Cruzeiro, o Guto lá dá uma arrumada assim, e o time pegou, encontrou o time fácil, achou umas soluções interessantes ali que deram uma arredondada no time, tornaram o time competitivo e o Ceará ganhou. Mas eu até falei, agora pensando no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Ceará pode fazer um brasileiro decente, em que não vai correr, talvez não corra tanto susto quanto correu em 2019, né, que o Ceará foi o pior dos não rebaixados, né, ficou ali, né, brigando para não cair com o Cruzeiro, mas eu acho que no Brasileiro o Fortaleza tem mais futuro. Eu vejo o Fortaleza numa campanha melhor no Brasileiro que o Ceará, mesmo o Ceará sendo melhor. E por que eu falei isso, né? Eu até justifiquei. Porque o Ceará, ele tá com um time arrumado neste momento, então ele já sabe o jeito de jogar que vai fazer com que o time conquiste vários pontos, vai fazer com que o time até conquiste resultados interessantes contra equipes até fortes do Brasileiro. E o Ceará, bom, ganhou do Flamengo, né? Agora, o Fortaleza tem mais variação de jogo. Então o Fortaleza tem jeitos diferentes de jogar. E como os times eu acho que se equivalem no geral, então isso é um diferencial do Fortaleza. Um Fortaleza, pensando no longo prazo de um campeonato de 38 rodadas, que é maratona, vai ser um estilo maratona, tudo, né? Um jogo atrás do outro, você já ter treinado estilos diferentes de jogar, faça com que você tenha capacidade de se adaptar ao adversário, um pouco, pelo menos, de capacidade, e você eventualmente conseguir resultados que, se você jogasse sempre do mesmo jeito, você talvez não conseguisse. Acho que essa é a grande sacada do Fortaleza do Rogério. O Rogério sabe que nesse Campeonato Brasileiro não adianta você arrumar o time. Arrumar o time não é só deixar o time arrumado, é deixar o time arrumado, deixar ele no plural, os times arrumados. Você tem que ter 2, 3 opções de time, 2, 3 estilos, ou 2, 3 formações, ou então formações que você pode mudar certos jogadores para mudar um pouco a característica do time, porque nisso você pode explorar um pouco a situação que aquele jogo cria. Porque você precisa mais do resultado, ou porque você precisa menos, ou porque o adversário é mais forte, mais fraco, o adversário é mais lento, mais rápido, né? Todas essas coisas. Você joga em casa ou fora, o Fortaleza tem essas opções. Então, por exemplo, contra o São Paulo, nos 2 jogos, o Rogério joga com, por exemplo, 4-4-1-1, mais ou menos, né? Então, assim, fica com um meio de campo mais parrudo ali, tentando segurar e ter uma saída ali em velocidade. Por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi não deu muito certo, mas aí pequenas alterações fez com que a coisa andasse no segundo tempo e o Fortaleza crescesse no jogo e se recuperasse, né? Agora o Fortaleza já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-4-2. Daí não é pelo número em si, tá? O número em si até é menos relevante, tá? Eu tô falando assim só para ficar simplificado aqui, não fazer uma grande dissecação ali, né? Mas isso mostra como o time consegue arrumar os seus jogadores de forma diferente. Então, por exemplo, quase pode jogar no 4-2-3-1 muito agressivo, né? Com Romarinho e Osvaldo, por exemplo, jogadores agressivos no ataque. Daí pode jogar com o Wellington Paulista, que é um centroavante de referência. Pode jogar com o David, que já não é mais tão centroavante assim, e é um jogador que foi uma aposta do Rogério, um jogador que estava lá no Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro cornetava, e ele gostou dele, do David, recomendou a contratação. Pode jogar com o David, que é um atacante que se movimenta mais, tem o Wellington Paulista, que é um jogador mais fixo.
ele pode trabalhar, né? Ele pode fazer o time jogar com formações diferentes. E com isso, ele consegue navegar de forma mais tranquila o campeonato, porque ele pode identificar no adversário algum problema e falar, esse adversário aqui, ele vai me abrir muito, ele vai me dar muito espaço nas costas. Vou botar jogador de velocidade. O Fortaleza fez isso no segundo tempo contra o Corinthians, né, aqui em São Paulo, e foi um sufoco para o Corinthians conseguir segurar esse 1-1, né? Foi um jogo que o Fortaleza perdeu muitas oportunidades de ter vencido o jogo no final, né? Agora, se precisar fazer um time com um pouco mais atrás, ele também fez. Contra o São Paulo, por exemplo, não deu tão certo no primeiro tempo, mas teve essa possibilidade. O encaixe acabou não funcionando. Mas ele tem essas possibilidades. E isso vem com técnico que tem a capacidade, tem a inteligência, que tem a visão disso, mas que tenha tempo. E ele tá com tempo. Ele é o segundo técnico que tá mais tempo no cargo no futebol brasileiro. E daí quando a gente fala que técnico tem que ter tempo para trabalhar, assim, é meia verdade, que na verdade o bom técnico tem que ter tempo para trabalhar. O técnico ruim, se você ficar dando muito técnico para ele, só vai ficar piorando o time, né? No caso do Rogério, ele tá se mostrando um bom técnico, porque ele tá tendo tempo para trabalhar, e você vê esse tempo de trabalho quando o time joga. Você vê que quando ele mexe no time, e tem uma lógica, ele sabe o que ele pode tirar dos jogadores, né? Ele sabe que você vê de um jogo para outro, você vê que o time muda o jeito de jogar. Isso é treinado, e você não consegue. Se você precisa de treino, o técnico reclama de treino no Brasil com razão, reclama da falta de treino no Brasil com razão, porque não consegue montar um time. Imagina quando você tem que montar dois, quando você quer fazer o time jogar de 2 jeitos diferentes ou de 3 jeitos diferentes. Você precisa de mais tempo ainda. E como não se tem tanto tempo para trabalhar entre um jogo e outro, às vezes é o tempo de, assim, aqueles poucos treinos que você vai ter ali, né? Um dia aqui, um dia ali, naquele jogo de quarta, domingo, você vai montando isso muito aos poucos. E ele está conseguindo. E com a vantagem que fazendo isso, né, conseguindo variar mais, ele até consegue, né, rodar um pouco o elenco, então o time até não fica tão desgastado em alguns momentos. Todo mundo tá ficando desgastado, tá? No futebol brasileiro de hoje, mas ele consegue em alguns momentos, e além de tudo pacifica um pouco o elenco. Tem só uma questão lá no gol, ali do Miguel, do Boeck, do Aleph, mas em geral consegue tranquilizar o elenco. Agora, ajuda também uma diretoria que acredita nessa ideia, né? Então por isso bancou essa ideia quando essa ideia passou a ser muito contestada. Uma torcida que se convenceu dessa ideia, que em muitos momentos criticou, e ainda critica o Rogério Ceni por ser professor pardal, às vezes, né? Por exemplo, na Copa do Nordeste, acho que foi na Copa do Nordeste, né? Num jogo contra o Ceará, no primeiro semestre, ele vai lá e faz o time com o Yuri César e o Wellington Paulista no banco. Justamente os jogadores que no confronto anterior entre Ceará e Fortaleza tinham feito os gols do Fortaleza. Ele começa com os dois no banco, o Fortaleza joga mal e perde, e a torcida cornetou ele. Faz parte. E de repente você montar times jogando de forma diferente significa que você vai, às vezes, experimentar coisas e nem todas darão certo. Faz parte do desenvolvimento ela acabar não dando certo em alguns momentos, até para você conseguir identificar problemas, né? A torcida pistolou ali, mas assim, a diretoria bancou, e a torcida, no geral, ela compreendeu. Um jogo ou outro ali que a torcida fica pistola, reclama, mas no geral ela compreende. Isso também é fundamental. E um time que tá com uma gestão administrativa interessante, que está conseguindo, que não tenha roubos ali financeiros, então consegue manter salários controlados, consegue contratar alguns jogadores dentro da realidade do clube, então conseguiu até reforçar um pouco o elenco, até o caso do David que eu mencionei. Então é um time que está redondo. E no futebol brasileiro, em que todo mundo tivesse um time redondo, talvez o Fortaleza sofresse mais pela sua condição financeira muito abaixo dos times do Sul-Sudeste, pela questão de, por exemplo, patrocínio, direito TV, todo esse monte de coisa que a gente sabe. Mas agora, no futebol brasileiro, que há poucos times, na verdade, tão redondos como o Fortaleza está, então estar redondo faz diferença, e o Fortaleza consegue ter um desempenho muito melhor do que de times que deveriam ter, pelo dinheiro e pelo elenco que tem, estar fazendo campanhas melhores que a do Fortaleza. Mas acho que é essa lição que o Fortaleza, o Rogério, está deixando nesse momento, né? De um trabalho de longo prazo, de acreditar nesse trabalho, contratar uma pessoa que sabe fazer trabalho de longo prazo também, que tenha uma visão de longo prazo. Não adianta chegar a contratar um técnico com fama de imediatista, de ser um arrumador de time, um animador de vestiário, e querer botar ele para fazer trabalho de longo prazo. Aí também não sei se vai funcionar muito, né?
mas também um time que está sabendo trabalhar, dar passos do tamanho da sua perna, porque o próprio jogador acredita mais num projeto quando está jogando, defendendo um clube nessa situação, defendendo, jogando por uma comissão técnica, né, nessas circunstâncias. Tá? Mas é isso, então. Se você gostou, dê um joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.